tem como título Chamado de Levi e a Questão do Jejum. Então foi a primeira história, vamos considerar mais duas agora. A lição está em capítulo 2, versos 13 a 22, e nos pergunta quem era esse Levi, filho de Alfeu. Muito bem, este Levi, filho de Alfeu, é o Levi Mateus, é o Mateus do Evangelho de Mateus. Era comum os judeus terem dois nomes. Simão Pedro é um exemplo, né? João Marcos, o próprio autor do Evangelho que estamos estudando. Este Levi Mateus, filho de Alfeu, não dá para estabelecer nenhuma ligação com aquele outro discípulo que aparece na relação dos discípulos de Jesus, que também era filho de Alfeu. Não dá para estabelecer que eram parentes ou irmãos. Não é possível estabelecer isso. Mas olha que interessante. Jesus passa na coletoria, vê ali Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos, um cobrador de impostos. Quem eram os publicanos cobradores de impostos? Eram pessoas do povo judeu recrutadas pelo Império Romano para serem cobradores de impostos dos seus próprios irmãos de sangue, os seus próprios conterrâneos. Olha que coisa triste. Esses homens, via de regra, se tornavam inescrupulosos, eles se tornavam ladrões, extorquiam o povo e enriqueciam à custa dos seus irmãos. Eram odiados, eram detestados e condenados pelos líderes da nação e pelo povo judeu em geral. E Jesus chama esse homem para ser um discípulo. Aqui há uma lição preciosa para nós. Jesus chama todas as pessoas, indiferentemente, indistintamente de quem são e de onde estão, mas ninguém que vai à pessoa de Jesus, na presença de Jesus, permanece como está. Há uma teoria hoje por aí que declara que o amor de Jesus, o amor de Deus, recebe todas as pessoas, mas se esquece de dizer, isso é verdade, é claro, é bíblico, mas se esquece de dizer que cada pessoa que vai à presença de Jesus, ela é transformada, deixa a vida de pecado, deixa a vida errada e passa a viver a vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Jesus então entra agora na casa de Mateus, que oferece um banquete a Jesus, aos seus discípulos. Possivelmente vários colegas de profissão ali da coletoria estavam nesse banquete também. E ele é condenado pelos escribas e fariseus por comer com os pecadores. Jesus, então, ele responde dizendo, os doentes é que precisam de médico, os sadios, os sãos não necessitam de médico. Ele faz uma afirmação linda, maravilhosa. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Como é que nós nos sentimos? Como é que nós olhamos para nós mesmos e nos percebemos? Como justos, que nem aquele fariseu da parábola, que fazia uma lista de todas as coisas corretas que ele fazia. Lembre-se que na parábola ele sai da presença de Deus sem ser abençoado. Já o publicano, que não se considerava merecedor de absolutamente nada, um miserável que não tinha direito nem sequer de falar com Deus, ele não se via em direito algum, ele só pede misericórdia. E a parábola de Jesus, contada por Jesus, diz que ele desceu justificado para a sua casa. Como é que nós chegamos à presença de Deus? Cheios da nossa autossuficiência, da nossa justiça, da nossa correção, porque fazemos isso, aquilo? Ou nós chegamos como aquele publicano, reconhecendo que necessitamos da misericórdia de Deus? Eu espero que esse seja o nosso caso, que em nenhuma circunstância o senso de justiça própria se coloque entre nós e Deus, porque ele nos afasta de Deus. A outra história, que é a terceira, e é, portanto, a história central desse primeiro bloco de 5, está em capítulo 2, 18 a 22, e introduz o tema do jejum. E é interessante que, olha como elas se conectam. Eles estavam num banquete na casa de Mateus e agora entra a sessão do jejum. E os escribas e fariseus condenavam e desprezavam Jesus porque ele não jejuava junto com seus discípulos, ao passo que os próprios fariseus e os discípulos de João Batista, estes sim, jejuavam. E eles entendiam que isso era mérito diante de Deus. E Jesus, então, ele responde com uma ilustração ou uma parábola
onde ele compara a sua presença a uma festa de casamento. Ele diz, olha, quem vai a uma festa de casamento e na presença do noivo, ele vai jejuar? Não, ele vai jejuar depois que não estiver mais com o noivo. Então Jesus diz, olha, quando o noivo for tirado, meus discípulos vão jejuar. Ele faz aqui uma profecia a respeito da sua morte, que ele não estaria o tempo todo. Mas naquele momento era tempo de alegria, era tempo para desfrutar. E Jesus ainda usa mais duas ilustrações para contrastar os seus ensinos com os ensinos dos escribas e fariseus. Ele diz, quem é a pessoa que tendo um vinho, uma calça, um tecido velho, uma roupa velha, vai colocar nela um remendo novo, ou tendo um vinho novo, vai colocar num odre velho. Então aqui Jesus está fazendo um contraste, dizendo que aqueles homens, lamentavelmente, tristemente, haviam tornado a religião, a prática religiosa deles, em panos velhos, em roupas velhas e odres velhos. E Jesus chegava agora para mostrar, para apresentar algo novo. Não novo em sua essência, mas num formato novo para recordar a verdadeira essência da religião que Deus desejava que eles vivessem. E aqui cabe também para nós uma reflexão. A verdadeira religião, por mais correta que seja, pode também se tornar trevas na vida de alguém. Pode ser na minha vida, pode ser na sua vida. Se nós perdermos de fato a percepção de qual é a essência da verdadeira religião, que é a comunhão com Cristo, que é o foco nas pessoas. Aqueles homens tinham foco unicamente no formalismo, no ritualismo e não numa religião de essência. Espero que a nossa religião, a minha religião e a sua religião, seja uma religião de essência, uma religião marcada por essa alegria da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Aqui fechamos a lição da segunda.